Bom dia, alunos do sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar o módulo 3 da nossa apostila. E nós vamos agora sair lá do Novo Mundo, fazer uma viagem de volta para a Europa. E nós vamos ver mais detalhadamente como foi a formação da Europa moderna. Enquanto ocorria a expansão marítima e comercial, alguns estados europeus ainda lutavam pela supremacia. E, neste caso, nós vamos destacar duas guerras que aconteceram ali na Europa. As guerras da Itália e as guerras contra os Habsburgos. As guerras da Itália foram conduzidas pela França. França visava conquistar Milão e Nápoles. Carlos VIII, da França, iniciou a guerra em 1494, mas a sua vitória durou pouco. Luís XII, seu sucessor, foi quem disputou com Fernando de Aragão a soberania de Nápoles, mas perdeu, porque Nápoles ficou sob o domínio espanhol. Os franceses tinham vários inimigos e o Papa Júlio III organizou a Santa Liga contra a presença francesa na Itália. Vários países inimigos aderiram à Santa Liga e os franceses foram derrotados e deixaram a Itália. Contudo, Francisco I, sucessor de Luís XII, retomou a guerra. No final, a Espanha obteve o controle do sul da Itália, enquanto a França dominou o norte, como nós vemos aqui. Guerras da Itália, França dominou o norte e Espanha dominou o sul. Guerra contra os Habsburgos. Em 1519, Carlos I, herdeiro de extensos territórios já na Europa e na América, também no Novo Mundo, recebeu a coroa do Sacro Império Romano Germânico com o nome de Carlos V. Carlos I, agora Carlos V, ele também era neto de Isabel de Castela e de Fernando de Aragão, os reis católicos da Espanha. A França, novamente, preocupada com o crescimento do poder de Carlos V, moveu uma guerra contra os Habsburgos. Quem tomou a frente dessa guerra foi Filipe II, o sucessor de Carlos V. Ele assumiu o trono e lutou contra a França. E a França foi derrotada na Batalha de Saint-Quentin. Todavia, a França ainda ficou com Calais, que pertencia aos ingleses, e Luxemburgo. Eles fizeram várias negociações e essas negociações levaram ao Tratado de Châtel-Cambrésis, em 1559, assinado por França, assinado pelo Sacro Império Romano Germânico, pela Inglaterra e pela Espanha também. A França renunciou às pretensões que ela tinha na Itália e ainda ficou com Metz, Toul, Verdun e Calais, que era da Inglaterra. E assim, com esse tratado, a Espanha controlaria a Itália, tomando posse de Milão e Nápoles. A Espanha moderna. Após o Tratado de Châtel-Cambrésis, a Espanha tornou-se suprema na Europa, posicionando-se como árbitro das questões europeias. O reinado de Filipe II foi muito próspero. É considerado como o período de grande apogeu da Espanha. Eles se tornaram os poderosos, o Estado moderno mais poderoso da Europa. Ele estabeleceu a unidade religiosa e política e também ele unificou a Península Ibérica, anexando Portugal à Espanha. Filipe II dispunha de um poder centralizado. Ele tinha recursos que vinham do Império Colonial, que vinham do Novo Mundo. Ele tinha um exército muito respeitado. Unidade religiosa.
Filipe II unificou a Espanha em torno do catolicismo. Ele proibiu que os seus súditos estudassem no exterior para evitar que eles tivessem contato com pessoas, com povos que tinham aderido à reforma protestante. Ele também usou o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, no combate aos desvios em relação à doutrina da Igreja Católica. Após a reconquista de Granada, muitos mouros permaneceram na Espanha e Filipe II obrigou que eles se convertessem ao catolicismo, e os que não se converteram ao catolicismo foram expulsos. E aí acredita-se que com a expulsão dos mouros tenha iniciado a decadência agrícola ali na Espanha. Filipe II se considerava um grande defensor do catolicismo e ele combateu forte mesmo a reforma protestante e os turcos. Guerra de independência dos Países Baixos. Lá nos Países Baixos, a política de unidade religiosa não deu muito certo, não. Devido à proximidade com a Alemanha, ali nos Países Baixos, a política de unidade religiosa foi desastrosa. Filipe II perseguiu ferozmente os protestantes. Em 1568, iniciou-se uma guerra de independência que durou até 1648, muitos anos. Teve uma trégua de 1609 até 1621. E o líder dessa revolta, dessa guerra, foi Guilherme de Nassau. Em 1579, as províncias do sul, onde hoje é a Bélgica, submeteram-se a Filipe II, formando, então, os Países Baixos meridionais, com a maioria da população católica. As províncias do norte se transformaram na República das Províncias Unidas dos Países Baixos. Eles não se renderam. E Filipe II continuou, insistiu em subjugar, em perseguir os revoltosos, que ele considerava como revoltosos. Guilherme de Nassau, que era o líder, foi morto em 1584, mas com o apoio dos ingleses e dos franceses, eles continuaram a lutar pela sua independência.